Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro do Alinhando com o Universo. Hoje um tema sobre relacionamentos, que é um super tema, né? Um tópico gigantesco. Não dá para aqui em 30 minutos a gente falar tudo sobre esse tópico. Mas existe um aspecto base, né, sobre relacionamento aqui que eu vou compartilhar com vocês, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente já liga a relacionamentos conjugais, né? Relacionamento com seu companheiro, com sua companheira. Mas e se eu disser que você se relaciona com tudo? Você se relaciona com seu corpo, você se relaciona com seu dinheiro, você se relaciona com sua casa, com seu carro, com seus amigos, você se relaciona com seu celular. Tudo é relacionamento. Tudo é como você vai trocar ali um tipo de energia com as coisas, com as pessoas. Então, o relacionamento, ele está em absolutamente tudo. E relacionamento interfere em absolutamente tudo. Se você se relaciona com seus colegas de trabalho, com clientes, com público em geral, tudo isso é sobre como você se relaciona. Quando você fala de se relacionar com o seu corpo, também diz respeito a como você se relaciona. Então, absolutamente tudo na nossa vida tem a ver com relações. As relações que são com as pessoas, com grupos, com comunidades, e também as relações com as nossas coisas, o nosso profissional, a nossa conta bancária, as nossas roupas, o nosso corpo, os nossos animais de estimação. Então, tá vendo como relacionamento é um tópico gigantesco. Mas vamos olhar para as relações interpessoais, que é como a gente se relaciona com o outro. Seja esse outro alguém que tem um vínculo mais frouxo e que tem um vínculo um pouco mais afinado, né? Independentemente das pessoas com que você se relaciona, existe aí uma forma de olhar para isso de uma forma mais leve. Existe uma forma de lidar com isso que seja mais leve. Eu estou aqui um pouco saindo do foco, porque eu estou deixando as pessoas entrarem aqui na chamada. Não sei o que aconteceu que não deu certo. Não pode melhorar tudo isso. E quando a gente fala de relacionamento, na verdade, a raiz dessa palavra, a energia dessa palavra, relacionamento, quer dizer a distância entre você e outra coisa. Né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando sobre as distâncias, a distância que existe entre você e outra pessoa. Deixa eu ver aqui, se eu permitir as pessoas entrarem. Ups. Vocês estão me ouvindo bem? Não sei porque eu... ok. Ok, acho que agora vai dar certo. Certo? Então, quando a gente fala relacionamento na base da energia de relacionamento, a gente está falando sobre a distância que você tem da outra pessoa. Então, tudo é medido por separação. Você está perto de mim ou você está longe de mim. Entende? Então, de toda forma, isso é separação, isso é julgamento. Então, a gente vai lidando com as pessoas e com as coisas, a gente tem ou a gente não tem. Né? A gente está mais próximo de mim, então a relação está ótima, está mais distante, a relação está problemática, e isso não tem nada de leveza, isso é julgamento. Relacionamento, na verdade, tem que ser algo que é apenas a forma como você lida com a outra pessoa e que funciona para você. Vocês já pararam para pensar?
que a gente, muitas vezes, é domesticado em relação aos nossos relacionamentos. A gente olha para o mundo e olha para as relações e diz, isso funciona? A gente olha para as redes sociais e vê as mulheres falando dos homens, os homens falando das mulheres, e parece que nada, nenhum tipo de relacionamento funciona. Eu atendo pessoas de todo tipo. Eu atendo pessoas hétero, pessoas, mulheres cis, mulheres trans, homens trans, gays, e atendo pessoas de todo tipo. E todas as pessoas têm as questões de relacionamentos, né? Tem pontos de vista sobre relacionamentos e pontos de vista sobre relacionamentos. Ah, eu já ouvi, né, em rodas de amigos, as pessoas falando assim, mas relacionamentos gays são mais leves e são melhores, eles se relacionam melhor, eles cuidam melhor um do outro. E eu já ouvi pessoas gays, homens e mulheres, falando que não, relacionamento gay é muito complicado, porque isso e aquilo. Então, a base disso, onde é que está? No ponto de vista. Na forma como a gente olha para essas relações. Então, tudo que é relacionamento para você foi construído. Tudo que você acreditou que é um relacionamento foi construído. A gente foi aprendendo a se relacionar desde sempre. Assim que a gente sai, né, para o mundo, do ventre da nossa mãe, e chega no mundo, a gente já está começando a aprender a se relacionar com a vida, com esse corpinho que você tem, com essa mãe, com esse pai, que são as primeiras pessoas que você vai aprendendo a se relacionar. E são esses pais que vai te ensinar a se relacionar com as coisas. Até com o seu corpo, com a comida, com os outros, com os lugares. E a gente vai crescendo e vai aprendendo como se relacionar com as coisas. Aprender. A gente pega de fora e introduz. Né? Coloca assim no nosso ser. Ao invés da gente descobrir como isso funciona para nós. Que é um dos pilares que eu digo para a gente conseguir formar relacionamentos mais saudáveis. Estou usando essa palavra saudável de propósito, porque também tem muito ponto de vista sobre o que é uma relação saudável, tá? Uma dessas coisas para criar uma relação saudável é a gente entender como o relacionamento funciona para a gente. E eu não estou falando aqui de monogamia, poligamia, nada disso. Amor livre, não, não é sobre isso. É como a gente pode ser quem nós somos diante das nossas relações. Ao invés do que a gente cresceu aprendendo, que é se molde às situações. Com essa pessoa, com esses lugares, você tem que ser de determinada forma. Para se construir uma relação, um casamento, blá, 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 você tem que ter determinados comportamentos. Tudo isso não diz respeito a quem somos, diz respeito a uma estrutura, uma plataforma que está aí montada e a gente tem que se adequar a isso. Né? Verdade é leve, continuar se adequando ao que está posto, ou seria mais interessante acessar uma nova possibilidade nos relacionamentos. Tudo o que a gente está criando de barreiras que nos impede de começar a olhar para as nossas relações, para o nosso relacionar no mundo, de uma forma que funciona para a gente, que seja leve para a gente. Vamos destruir, descriar. Certo, errado, bom e mal, pode pop, todos e sem, cultos, garotos, malvados, criações, bases e anéis. E essa frase louca que eu fiz aqui é o enunciado da Clara Dor de Axis. Você pode saber mais sobre isso, escolhendo vir fazer uma classe de barras de Axis, ou procurando enunciado Clara Dor na internet, você vai ter aí as informações. Tem um site. Eu vou colocar, se vocês quiserem, lá no grupo do WhatsApp, tá?
Então, o que é relacionamento para você? Se a gente começasse a criar um lugar vazio. Não sei mais o que é isso, eu vou descobrir o que é isso para mim. O que funciona para mim nos relacionamentos? O que funciona para mim com essa pessoa? O que funciona para mim nos relacionamentos profissionais? O que funciona para mim sobre isso? Né? Se eu estivesse sendo eu, que tipo de relacionamento eu teria? O que eu escolheria como relacionamento? Começa a ter essa base de compreender o que é isso para você. Porque muito do que a gente vive em relacionamentos são das outras pessoas. E aí a gente se vê replicando padrões, sentindo determinadas coisas, tendo determinados pensamentos que a gente diz: nossa, parece que isso não é meu. Da onde que vem isso? Né? Esse fim de semana, eu participei de uma cerimônia de casamento. E quase que eu podia ouvir o pensamento das pessoas. Era um casamento LGBT. E eu conseguia meio que perceber no ar o ponto de vista de casou, vai terminar, casou, vai ter problema, casou, daqui a pouco separa. O que é isso? Julgamento, ponto de vista. Precisa ser assim? Não necessariamente. Só se você tornar isso uma verdade. Então, todas as verdades que nós estamos colocando como reais e verdadeiras sobre relacionamentos, que na verdade são apenas pontos de vista interessantes, que compramos aí dos nossos pais, da sociedade, das relações que a gente cresceu vendo. Vamos destruir e criar todas essas mentiras, verdade? Certo, errado, bom e mal, pode portas e sem, cultos, garotos, polvados, criações, bases e aléns. Então, quando a gente fala sobre relacionamento, a gente acha que são os relacionamentos que criam a nossa realidade. A gente acha que são as pessoas, os contatos, mas não. A gente é que cria a nossa realidade e a gente vai criando os nossos relacionamentos. É como uma frequência. Você vai atrair as pessoas que estão muito na mesma vibração que você, na mesma frequência que você. Se tem uma pessoa com uma frequência um pouco diferente, ou você não acessa ela, você não consegue enxergar essa pessoa, ou você até consegue enxergar, mas vai ter uma repulsa, certo? Então, se você diz assim, mas eu sempre atraio o mesmo tipo de relacionamentos, sempre aparece para mim aquelas mesmas pessoas em corpos diferentes, é a mesma situação, Twila. Ok, começa a prestar atenção sobre como é que você está vibrando em relação a isso. Como é que eu faço isso, Twila? Percebe os seus pensamentos, percebe os seus pontos de vista. Quais são os julgamentos que você tem sobre determinadas pessoas, sobre relações, sobre encontros, sobre como é que está a vida nos relacionamentos, como é o casamento, certo? Então, começa a prestar atenção no que você pensa, no que você fala e às vezes fala sem pensar. Isso vai te dar uma pista de como está a sua frequência energética, porque sempre vem as mesmas pessoas. E se a gente fala sobre feridas emocionais, tem um livro sobre isso, né, um livro maravilhoso. Se você ainda está muito amarrado a uma ferida, você vai acabar atraindo as pessoas que têm a mesma ferida que você. E isso vai se acentuar mais. Por exemplo, se você tem a ferida da humilhação, você vai atrair pessoas que vão acentuar a sua ferida da humilhação. Você vai acabar atraindo pessoas que vão criar situações onde você vai se sentir humilhada.
né? A pessoa pode não ter feito absolutamente nada, mas você, em um gatilho ali, em uma fala da pessoa, vai te despertar a ferida da humilhação, como a da rejeição, que não tem nada a ver com os nossos companheiros, tem a ver com a nossa infância, tem a ver com a relação que a gente teve com os nossos pais. A forma que a gente se relacionou com os nossos pais lá na infância reverbera em como serão as nossas relações no futuro. Então, essas feridas, elas vão dando espaço para que a gente acesse gatilhos que vêm lá da infância e replique isso na nossa vida. Por exemplo, a gente tem a ferida, uma ferida que é muito forte, né? Quase todo mundo assim tem essa ferida, que é a ferida da traição. A máscara de quem tem a ferida da traição é o controlador, né? É aquela pessoa que tem medo de ser traída, ela vira a controladora ou o controlador, sempre, né, querendo saber onde é que está, controlando, fazendo perguntas ali. E qualquer passo em falso da outra pessoa vira um grande problema, porque você ainda está na ferida da traição. Eu falo por experiência própria. Quando eu estava estudando sobre esse livro, As Cinco Feridas Emocionais, que eu mergulhei nesse assunto, eu percebi que eu tenho algumas dessas feridas, só se todas elas, todo mundo tem todas, né? Tem aquelas que a gente tem mais forte. E eu percebi, tendo reações no meu relacionamento, que na verdade era ferida gritando. E aí, se eu não percebesse isso, ia ser um problema gigantesco. Não era sobre o que aquela pessoa fez, não era sobre o que estava acontecendo de fato. São as feridas que vêm à frente e gritam como se aquilo fosse um grande problema, né? E aí, olhando para isso, liberando isso, que tem a ver com a relação que tivemos com os nossos pais, a gente começa a criar outros tipos de relações, né? Então, isso tem a ver com a frequência que a gente vibra. Porque por que a gente quer se relacionar com as pessoas? E aí inclui amigos, inclui família, inclui relacionamentos afetivos, inclui qualquer tipo de relacionamento profissionais. A gente quer se relacionar com as pessoas por quê? Qual é o intuito de se relacionar com o outro? A não ser para que a sua vida seja melhor com ele do que sem ele, né? Não? Você quer pessoas junto a você, porque elas somam, elas trazem partilhas, elas contribuem para a sua vida, e a sua vida é mais interessante, mais alegre com elas do que sem elas. Ou você vai adicionar pessoas à sua vida que vão sempre te deixar mais triste, vão sempre. Aí temos um outro problema, né? Temos outras questões aí. Então, o motivo para a gente ter relacionamentos é a vida é melhor com essa pessoa do que sem essa pessoa. A base tinha que ser essa. Mas, por conta dos nossos pontos de vista, julgamentos e nossas feridas, a gente atrai relacionamentos para aprender, para curar algo em nós. Já perceberam isso? Que muitas vezes a gente passa, pessoas passam pela nossa vida, a gente aprende alguma coisa com ela, mesmo sendo algo muito doloroso, e a pessoa vai embora, e você vai embora, e aquilo ali vira um aprendizado. Não precisa ser assim, né? Não precisa a gente criar relações apenas para a gente aprender. A gente pode aprender com as relações o tempo todo. Sim, podemos. Mas não precisa ser o motivo para criá-las. Em consultório, quando estou fazendo sessões, vem muitas questões de relacionamentos que são relacionamentos que são criados a partir de carência, a partir de projetar o pai ou a mãe da outra pessoa, né? Nada disso tem a ver com criar um relacionamento que funciona para você.
Então, esse vai ser um tema que eu vou mergulhar mais no workshop dessa semana. Vão ser dois dias, ó. Vai ser um na quarta e um na quinta. Workshop presencial, valor livre, você contribui com o que você quiser, mas eu vou mergulhar mais sobre isso nesse workshop. Aqui eu quero trazer ferramentas mais pontuais, tá? E uma delas é, você comece a se perguntar que tipo de relações você está atraindo, inclusive profissionais, tá? As relações com colegas de trabalho, aquelas pessoas que estão sempre puxando seu tapete, porque alguma coisa no seu campo, alguma coisa na sua vibração convida isso a acontecer. Mas se se perguntar que energia eu estou sendo que está permitindo que isso aconteça, e que energia eu posso ser para ter algo diferente aqui. Começa a perguntar e começa a pedir o universo que se requer para que pessoas assim, assim, assim cheguem na minha vida, o que se requer para que pessoas gentis, generosas, construtivas, pessoas verdadeiras, e você coloca aí o que você quiser chegar na minha vida, começa a pedir. Pode demorar, pode ser rápido, não importa, o tempo não importa, não importa. Começa a pedir. E foi uma coisa que eu fiz, tudo isso que eu estou falando aqui, eu vivo na pele, tá? Foi uma coisa que eu fiz lá em 2023, quando eu terminei um relacionamento, e eu me vi sem amigos, sem pessoas que eu podia conversar, sem grupos, e eu comecei a me movimentar, resgatando amizades do passado, que outrora eu tinha largado, que eu tinha perdido contato, e comecei a pedir ao universo, universo, o que se requer pessoas mais gentis? O que se requer que eu tenha pessoas mais gentis na minha vida? O que se requer que eu tenha mais amigos, isso, aquilo, outro? Comecei a pedir, comecei a pedir. E as pessoas, elas chegam. As pessoas, inclusive uma que chegou agora, foi uma dessas que chegou, né? Essas pessoas, elas chegam. Começa a pedir por isso, começa a pedir por essas pessoas. Começa a ter clareza do que funciona para você. Funciona para você pessoas que vão estar sempre ali no passivo-agressivo? Porque muitas vezes eu tinha amizades onde as pessoas faziam piadas, elas eram violentas comigo, faziam gaslight comigo, e eu achava aquilo ali ok. Funciona para você esse tipo de gente? Não funciona. Então, o universo que se requer para pessoas diferentes aparecer. E que energia eu posso ser para convidar essas pessoas para a minha vida? É sempre na energia. Que energia eu posso ser para atrair pessoas assim, assim, assim na minha vida? E pergunta que energia eu estou sendo que está criando essa realidade com essa pessoa, com esse relacionamento. E aí pode vir para você, você está sendo a energia da carência, você está sendo a energia da criança birrenta, você está sendo a energia da salvadora, que aparecer aí para você, né? Então, começa a fazer, essa é uma pergunta maravilhosa. Ah, parece uma pergunta boba, não é, acredita em mim, né? E aí tem 4 coisinhas que eu digo, que eu coloquei aqui, são os vilões dos relacionamentos, certo? Atrapalha muito a gente se relacionar com as pessoas. Primeiro deles é o julgamento. Primeiro e grande tópico é o julgamento. Julgamento positivo e julgamento negativo. Existe julgamento positivo? Existe. Julgamento positivo é, eu adorei essa pessoa é a pessoa da minha vida. E aí você, depois de um tempo, 3 de espadas, né? Se decepciona. Isso é um julgamento positivo. Você julgou que aquela pessoa era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível,
não conseguiu ver e ter clareza de onde ela não era assim, e aí se decepcionou. E um julgamento negativo também, né? A pessoa é assim, a pessoa é assada, essa aqui não é para me relacionar, essa aqui eu não quero, e você não consegue enxergar a pessoa como ela é. Todo tipo de relacionamento, ou, perdão, todo tipo de julgamento não permite que você veja a pessoa como ela realmente é. E até as pessoas que a gente já se relaciona, a gente precisa estar disposto a enxergar como ela realmente é, todos os dias. Porque a gente muda, as pessoas mudam, as pessoas mudam, a gente muda. Então, é quem eu sou hoje, quem essa pessoa é hoje, todo tempo. Porque aquela pessoa que você conheceu, ela pode estar outra pessoa agora. E a gente tem que estar disposto a ver as pessoas como elas realmente são. Né? Não criar projeções e expectativas que elas serão aquilo que a gente gostaria que elas fossem, que elas farão aquilo que a gente gostaria que elas fizessem. E aí é um outro ponto, que é um vilão dos relacionamentos, as projeções e expectativas. A gente se projeta no outro e a gente cria uma expectativa que o outro será aquilo que a gente acha que ele deve ser. Né? Então, tem uma pergunta maravilhosa. Sempre que você se sentir atraída, eu acho que aqui só tem mulher, mas tem o Marcos também. Mas sempre você se sentir atraído ou atraída por alguém, sabe? Essa atração inexplicável. Ah, eu sentir atraído por essa pessoa é inexplicável, eu quero essa pessoa para mim. Vira as costas e corre para o outro lado. Corre na direção contrária. Porque isso é a energia da necessidade. De alguma forma, você projetou algo em você, naquela pessoa, que você acha que você não tem e aquela pessoa tem. E aí você fica sedenta, sedento por aquela energia. Isso é a paixão. Paixão é algo pesado, é um julgamento e é um fardo. Porque você se apaixona por uma energia que aquela pessoa tem, que você já concluiu que você não tem. E aí você tem que correr para se alimentar daquela energia. E aí, se você vai todo sedento, toda sedenta para aquela pessoa, você está jogando energia para ela, ela faz o quê? Eca, não quero. Porque existe a energia da necessidade. Então, é como os vendedores, né? Aqueles vendedores que querem bater a meta e ficam ali em cima de você querendo vender, você ia comprar, mas você já desistiu porque aquele vendedor jogou tanta energia para você e você saiu fora. Então, a pergunta que vocês podem fazer para mudar esse tipo de coisa é: que energia, que energia essa pessoa tem que eu já concluí que eu não tenho? Que energia eu estou querendo me alimentar dessa pessoa? Que energia essa pessoa tem que eu acho que eu não tenho? Que características, que virtudes essa pessoa tem que eu acho que eu não tenho? E como eu posso reconhecer isso em mim? O que se requer para que eu reconheça isso em mim? Porque a partir do momento que você reconhece no outro, meu amor, é porque você tem em você. Você não consegue reconhecer no outro algo que não existe em você. Inclusive os defeitos, tá? Então começa a se perguntar. Quando aparece esse tipo de coisa e vem a necessidade por alguém, por alguma determinada energia, faça essa pergunta. O que de fato está me atraindo nessa pessoa? Que energia é essa? Que eu tenho. E aí é onde a gente se percebe entrando, né, em relações que são
tóxicas, que são gaslighting, que aí você não consegue sair, que fica preso ali naquele looping, só apenas porque você está achando que aquela é a única pessoa que tem aquela energia e que vai te dar aquela energia e você não consegue sair, não consegue se desvencilhar. Mesmo que a pessoa seja um completo ou uma completa narcisista. A gente fala só narcisista homem, mas tem narcisista mulheres também. Certo? Então, comecem a fazer perguntas. E aí, a gente também acha um outro vilão de relacionamentos, eu falei de dois, né? O outro vilão dos relacionamentos é cortar partes da gente para caber nas relações. Existe alguma atração genuína? Boa pergunta, Vitória. As atrações genuínas, elas são reconhecimentos. Não é algo, não vem a partir da necessidade. Eu não preciso dessa pessoa na minha vida. Eu reconheço que essa pessoa é uma. Acho que você entrou depois, né? Essa pessoa vem para minha vida para somar. A minha vida é mais interessante com ela do que sem ela. A minha vida é melhor com ela do que sem ela. Né? E você reconhece aquela pessoa como alguém que vem contribuir para a sua vida. E a parte genuína está na gratidão. Quando você é grata pelaquela pessoa. Eu vou falar mais sobre isso no workshop, que a gente vai falar dos 5 elementos da intimidade, e um deles é a gratidão. Sim, a atração física. Assim, meu conselho é a gente fazer pergunta, tá? A gente fazer pergunta. Corpo, com quem você gostaria de se relacionar? Qual é o outro corpinho que vai ser nutritivo para você? Que às vezes tem essas atrações, né? Eu tenho que ficar com essa pessoa. E aí você vai, tem lá um encontro, namora, e aí você diz, não gostei. Você sai se sentindo mal, né? Mas começa a perguntar e pedir também quem são as pessoas, quem são os corpos que são nutritivos para o meu corpo. O corpo me mostra. Não tem aquela coisa louca, aquele desespero. É um reconhecimento mesmo. Você olha e diz, meu corpo gostou desse corpo aqui, né? Não quer dizer que você tenha que se atrair e se jogar para a pessoa, mas é só para ter a consciência de quais os corpos serão nutritivos para o seu corpo, né? E também é nutritivo para quê? É nutritivo para só tomar um café, é nutritivo para algo mais, é nutritivo só para trocar uns beijos. Também faça perguntas. Né? Mas o indício de que tem alguma coisa esquisita é a energia da necessidade. É quando você fica ali, ó, aquela pessoa não sai da sua cabeça, e você fica ansioso, e você fica ansiosa, isso aí já mostra que existe alguma coisa desregulada. A pessoa é, você tem escolha. Você pode correr contra e pode correr na direção da pessoa. Não é que paixão seja algo ruim, é que a paixão, ela é algo pesado, né? E a gente tem muito ponto de vista sobre paixão. Lembrei, paixão de Cristo, ele carregou a cruz, ele estava ali no sofrimento. Né? A paixão, ela vai criar muito ponto de vista de sofrimento. Né? E, de fato, as pessoas que vão realmente ser relacionamentos saudáveis e nutritivos, elas são algo mais brando. Não quer dizer que não seja intenso, é diferente. Quer dizer que não existe uma necessidade, tá? Mas a gente sempre tem escolha, gente. A gente só quer estar consciente. Percebi que me apaixonei, mas vou mesmo assim. Mas você está consciente da sua escolha. Só isso.
Sempre é mais difícil. Interessante esse ponto de vista. No começo sempre é mais difícil, interessante esse ponto de vista, tá? E aí é sempre se perguntar e pedir que apareçam as pessoas. Quem são essas pessoas? Que apareçam essas pessoas. Quem são essas pessoas? No livro, Relacionamento, tem certeza que você quer um? Ele fala de 3 tipos de pessoas com qual a gente se atrai. A gente sempre vai se sentir atraído nessa coisa louca da paixão, da necessidade pelo vencedor, pelas pessoas que a gente vai concluir, a gente tem uma conclusão, não é uma pergunta, tá? É uma conclusão de que são vencedoras, porque a gente vê elas acima da gente. Então elas têm algo que a gente não tem, né? São os vencedores. Só captar aí todo filme adolescente aí norte-americano que tem sobre isso. As meninas loucas pelo jogador lá de futebol, lá do time. Vencedor. Você se coloca numa posição de perdedora e o outro é o vencedor. Como você também pode ser colocada como uma posição de vencedora. Depende muito de como as pessoas vão olhar a gente, né? Das crenças das pessoas. E não tem a ver com porte físico, não tem a ver com condição financeira, não tem a ver com nada disso. Às vezes você pode considerar um vencedor uma pessoa que os outros consideram um perdedor, mas você considera um vencedor. Ele está acima de você. Existe uma outra energia que é o perdedor, ou a perdedora, tanto faz, né? A pessoa, né? O vencedor e tem o perdedor. O vencedor é aquele que vai fazer você largar tudo de você por ele. Eu tenho que me moldar a essa pessoa para ser merecedora dessa pessoa. O perdedor não, é aquele que vai largar tudo por você. E aí é aquele que você olha e você já descarta porque você não quer aquela pessoa grudenta, certo? Esse é o perdedor. E tem os não conta, que é aquela pessoa que nem é um vencedor, nem é um perdedor, que tem uma energia amigável, que é uma pessoa divertida, mas que você não coloca como uma opção para ter um relacionamento, porque você coloca ali na região do não conta, né? É assim, ali. E esse que não conta são aquelas pessoas que não vão julgar você, não vão julgar o seu corpo, não vão julgar suas escolhas, não vão julgar quem você é, vão receber quem você é. Por isso eu não conta. Porque a gente vai se atraindo pelas pessoas muito na base dos julgamentos que nós temos. Né? A gente quer ser escolhida, ser escolhido, e a gente corre atrás dos vencedores. Mas os vencedores, eles vão sempre fazer a gente cortar partes de nós mesmos. Para lá na frente dizer, você não é mais você. Você não é mais aquela pessoa que eu conheci. E vão embora. Que a gente já se anulou tanto. O meio termo é o não conta. O meio termo é o não conta. Então, se requer para que a gente, quem está procurando, né? Quem está procurando, eu já encontrei o meu não conta, então não estou procurando. Então, pergunta, de onde estão essas pessoas? O não conta se relaciona, mas você coloca essa pessoa num lugar de, não conta para um relacionamento. Conta apenas para ser uma pessoa amiga. Normalmente é isso que acontece, né? A pessoa fica na friend zone. Né? E aí, dos vilões de relacionamento é a gente cortar a parte de nós mesmos por alguém. Inclusive nos relacionamentos de família, tá? A gente deixa de ser quem nós somos para agradar o outro, para se relacionar com o pai, com a mãe, com o filho. A gente corta as partes da gente. A gente deixa de ser quem somos. E o outro, eu já falei desse, eu já falei desse. O outro vilão dos relacionamentos é não saber se relacionar bem com você mesmo. Porque se você não tem intimidade com você, você não pode criar intimidade com outra pessoa.
que aí são os 5 elementos da intimidade, que a gente vai explorar melhor lá no workshop, que são vulnerabilidade, permissão, gratidão, honra e qual é a outra? Confiança. Se você não tem essas 5 coisas com você, você não pode ter isso com outra pessoa. Então, tem muito a ver com criar um relacionamento saudável, tem muito a ver com como você se relaciona com você. Como você se enxerga, né? Como é que você está confiando em si, se honrando, se respeitando? Você se julga? Seus julgamentos sobre si vai ser pontos principais para atrair as pessoas que vão chegar até você, né? Até o ponto que você não se julga tanto, que eu ser um pouco realista aqui, né? A gente sempre está caminhando para se julgar menos. É sempre um desafio parar de se julgar. Mas chega ao ponto de você é tão menos julgadora com você que você consegue começar a atrair pessoas que vão te receber como você é. Vão receber você sem te julgar. Porque você já não tem mais essa frequência em você. Né? Então, começa aí o que se requer para que eu me julgue menos hoje do que eu me julguei ontem. Será que podemos começar a partir desse lugar? Né? Que é o saber se relacionar consigo mesmo, criar intimidade com você, saber o que você de fato deseja. A gente fala sobre manifestação e a gente manifesta tudo o tempo todo, a partir do que a gente é, do que a gente vibra. Então, se a gente se julga muito, a gente vai justamente atrair as pessoas que vão estar alinhadas com esse julgamento. Né? Se você, se você passou a sua vida inteira se relacionando com pessoas que dizia você é besta, você é assim, você é assado, você nunca vai ser ninguém, você vai começar a criar um julgamento de você que você é exatamente isso. E você vai atrair relações que vão ficar afirmando isso o tempo todo para você. Para ser possível você enxergar um não conta, o não conta ele não te julga. Você vai ter que começar a parar de se julgar. Né? E é interessante porque o meu companheiro, ele é essa pessoa. Ele não me julga de jeito nenhum. É interessantíssimo. E eu fiz uma facilitação com uma terapeuta e ela falou assim, que absurdo! Ela, claro, ela sendo irônica, né? Como assim ele não julga você? Tá errado isso. Que a gente tem a crença de que os relacionamentos, eles precisam de julgamento. Que a pessoa te julgue, porque você passou a vida inteira sendo julgada. E quando aparece uma pessoa que não te julga, você acha esquisito. Então comece a ser essa pessoa para você. Comece a ser essa pessoa um pouco menos carrasca. Para de julgar como você se veste, para de julgar como você fala, para de julgar o seu corpo, para de julgar como você tem que se comportar na frente das pessoas. Para de julgar porque você é muito avoada. Para de julgar porque você fala rápido ou fala devagar, sei lá. A gente gosta de pessoas autênticas. Pessoas autênticas são aquelas que têm menos julgamento sobre si. Seja isso para você. Então, eu já falei dos todos os pontos dos vilões de relacionamento. Convido vocês a continuar esse papo comigo. Na quarta-feira tem workshop, na quinta-feira tem workshop. É presencial. Se vocês quiserem, se tiver público, aí a gente pode marcar alguma outra data para fazer online.
eu estou me superando nesse workshop, porque eu estou fazendo um manual para os participantes, é tudo escritozinho, vocês vão receber, quem quiser participar, com mais coisas aprofundadas. Relacionamento é um negócio que tem chão, e tem pano para manga. E a gente olhar para isso é abrir um espaço em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente se relaciona com tudo o tempo todo. Né? Inclusive com a gente mesmo. Né? Fez sentido para vocês? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Ou a gente pode encerrar por aqui. Se estão se sentindo contemplados. Se não aparecer nenhuma pergunta em silêncio, eu vou concluir que está tudo certo. E a gente conclui o nosso Alinhando com o Universo de hoje. Gratidão pela presença de vocês. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais sobre esse tema, falem lá no grupo, a gente pode fazer mais Alinhando com o Universo sobre relacionamentos. E fiquem ligados aí nas novidades, vão aparecer muitas coisas novas sobre esse tema para vocês. Um beijo, até um próximo momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.